Nesta videoaula eu vou te ensinar a colocar as alças da bolsa Bia, assim como a etiqueta e o forro. O forro tem um bolso interno que fecha com o botão imantado e também tem um chaveirinho que a gente coloca aqui, ó, na ponta do zíper para facilitar a abertura e o fechamento da bolsa. A videoaula da confecção da bolsa e a colocação do zíper já está disponível, tanto na versão para destros quanto a versão para canhotos. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu sou André Almeida, designer de crochê. O forro é a última etapa da bolsa. A bolsa já está completa, já está com zíper, conforme eu ensinei na aula anterior. Agora, para fazer o forro, eu vou precisar de tecido, na cor preta, fita métrica, tesoura e uma máquina de costura portátil. Essa máquina é novidade aqui no canal, é o primeiro vídeo que eu vou fazer o forro com a máquina. Todos os anteriores eu fiz costurando à mão. Você já deve ter visto aqui inúmeros vídeos de forro costurado à mão, com zíper, sem zíper, colocados antes da bolsa ficar pronta, colocados depois da bolsa pronta. Eu acredito que você consiga colocar o zíper, mesmo que você não tenha máquina, só seguindo as minhas instruções. Ou então, dá uma olhada nesses vídeos aí. Eu vou deixar aqui embaixo o link de cada uma dessas bolsas para você ver como foi a colocação de forro da bolsa Larissa, da bolsa Raíssa, a bolsa Ana Flor e a bolsa Alice. Com máquina ou sem máquina, vamos começar. Eu vou tirar a medida da aba mais larga da bolsa, que é a boca, 29 centímetros. A altura, 18 centímetros. A base mais estreita aqui embaixo, 12 centímetros. A largura da bolsa, 6 centímetros. E meço aqui, ó, de ponta a ponta, toda essa lateral, 52 centímetros. Tendo todas as medidas anotadas, eu vou pegar uma folha de papel e começar a riscar um molde. Eu estou usando uma folha de caderno, você pode usar qualquer folha. Estou riscando aqui 6 centímetros, que é a medida da lateral da bolsa. E conforme eu anotei, tem 6 centímetros de largura e um comprimento que vai de fora a fora na bolsa de 52 centímetros. Eu vou cortar uma tira com a metade disso, ou seja, 26 centímetros. Agora, para fazer o molde da bolsa, eu vou riscar 29 centímetros aqui em cima, que é a medida maior da bolsa, lá em cima, da boca. O fundo tem 12 centímetros, lembra? Então, eu dobro a folha no meio, risco aqui o meio certinho e vou marcar 6 centímetros para cada lado desse risco. Assim, eu vou ter os 12 centímetros aqui, ó, centralizados, desenhados na base de baixo da folha. Risco um traço aqui dos 12 centímetros e vou começar a desenhar um canto arredondado, um contorno aqui, um círculo, ligando esses 12 centímetros daqui de baixo até os 29 lá de cima. Olha, tô fazendo o desenho da bolsa. Coloco em cima da bolsa para ver se tá batendo, ó, o contorno que eu risquei com o contorno da bolsa. E parece que tá igual, né? Então, nem preciso desenhar o outro lado, tá? Dobro a folha no meio e corto esse desenho certinho aqui, ó. Quando eu corto ela dobrada ao meio, eu já tô cortando os dois lados iguais. E dou uma conferida. Olha, ficou perfeito, hein? Então, eu já tenho o molde da bolsa. Eu tenho aqui o desenho da bolsa e a lateral. A lateral já tem a metade, né? Uma tira com 26 centímetros. Vou cortar o tecido. Coloco essa tira compridinha no tecido dobrado e vou cortando a lateral. Mas eu não corto rente ao molde, não. Você tem que deixar mais ou menos aqui 1 centímetro de folga para poder fazer a costura. Agora eu coloco o molde da bolsa no tecido. Presta atenção para cortar ao mesmo tempo os dois tecidos, tá? Então aqui eu coloco o molde, o tecido aqui embaixo ele está duplo. Eu tenho dois tecidos aqui, ó, dá uma olhadinha. Tem um, dois, tá vendo? Eu corto os dois ao mesmo tempo. Coloca alfinete para fixar o molde no tecido e corta. Dobra no meio,
Acerta bem, vê se tá tudo certinho, os dois lados iguais, e vai cortando aqui os excessos, deixando mais ou menos 1 centímetro aqui de sobra, tá? Nunca corta do tamanho do molde. Se você cortar o tamanho do molde, não vai ter como fazer as costuras. E olha que bacana os moldes prontinhos. Vou cortar o excesso de tecido aqui. Esse molde ajuda muito, não é? Muito bacana. E agora vamos à costura. Vou remover o molde do tecido. E vou começar a prender com um alfinete essa lateral. Tá vendo? Eu pego um lado da bolsa e vou fixando naquela tira. Sabe aquela tira que eu cortei comprida? Que tem os 52 centímetros, né? Eu fiz um molde com a metade dela, com apenas 26, mas eu cortei no tecido dobrado. Então, eu tenho uma tira de 52 centímetros e eu tenho essa lateralzinha aqui da bolsa, eu vou prendendo. Você vai fazer de acordo com a bolsa que você estiver construindo, tá? O importante é que você tenha as medidas certas e consiga fazer do tamanho correto. Olha o resultado. Eu vou dando uma esticadinha aqui com a mão, vou ajeitando e eu agora já posso costurar, tá? Se você for fazer à mão, é só pegar a agulha e começar a fazer esta união, pontinho por pontinho. Se você for fazer à máquina, acompanhe agora o procedimento. É a primeira vez que eu estou filmando com essa máquina, mas eu já fiz um forro com ela. E ela deu conta, ela é pequenininha, ela é portátil, né? Bem pequenininha mesmo, parece um brinquedinho. Mas ela dá conta perfeitamente. Eu não estou usando o pedal, vou costurar aqui apertando o botão e fazer aos pouquinhos, tá bom? A minha intenção ao fazer esse vídeo é justamente mostrar para algumas pessoas que tinham essa dúvida, me pediram para fazer esse teste, se essa máquina tão pequenininha dá conta de fazer o forro. E olha, ela dá. E conforme eu fui costurando, foi ficando meio encolhido ali. Então eu peguei a tesoura, ó, fui dando esses cortezinhos aqui para ter mais flexibilidade no tecido e continuar costurando. E eu fui fazendo devagarinho, porque como eu disse, não estou usando o pedal, estou fazendo no botão aqui, e tem que ir tirando os alfinetes um a um, e a peça é pequena, mas é perfeita. Escuta o barulhinho da máquina, olha que coisa gostosinha. Muito bom ver ela trabalhando assim. Tira o alfinete, costura. Tira outro alfinete, costura. Esta é a sequência. E aí eu, empolgada pelo resultado da máquina, terminei de costurar um lado e já comecei a alfinetar o outro. Na hora da edição, agora que estou me dando conta que não gravei a colocação do bolso. Tem um bolso interno no forro e eu vou interromper agora essa sequência para te mostrar como coloca esse bolso. Ele deve ser aplicado antes de costurar o segundo lado da bolsa. Vou te mostrar com fotos. Corta um retângulo do tamanho do bolso. Dobra no meio o retângulo e marca com um alfinete. É preciso saber o centro exato do bolso e também o centro do forro. Então, eu vou dobrar o forro ao meio, colocar também um alfinete para saber exatamente aonde deve ser colocado o bolso. Note na foto que é a mesma direção, o centro do forro e o centro do bolso. Vai colocar o bolso na altura desejada e alfinetar para facilitar na hora da costura, né? As beiradinhas do bolso devidamente dobradas para dentro, né? E agora é só costurar, seja na máquina ou à mão, tanto faz. Preste atenção que o bolso deve ser colocado do lado direito do forro. Mesmo não tendo a gravação, acho que eu consegui explicar corretamente, né? Agora eu volto onde estava o vídeo, ou seja, alfinetando o outro lado da bolsa que precisa ser fixado naquela tirinha comprida, a tira comprida que é a lateral da bolsa. Então, eu estou aqui alfinetando, próximo passo, costurar, mas antes fiz os piques, dessa vez eu fiquei mais esperta e fiz os piques antes de ir para a máquina de costura, né? Para não perder tempo. Coloca na máquina e é o procedimento igual eu fiz do outro lado. Tira alfinete, costura, tira alfinete, costura. Por mais que seja prazeroso ficar olhando, não vou repetir as imagens, né?
Costurados os dois lados do forro, é hora de conferir se o tamanho ficou correto. Coloco o forro na bolsa, checo o tamanho, está tudo correto. Então, preciso fazer um acabamento aqui em cima, na bordinha do forro. Faço uma dobrinha pequena, coloco os alfinetes e costuro. E já que eu não tenho overlock para finalizar a costura, eu vou selar o tecido com o isqueiro, tomando cuidado para não queimar, é claro. Vou colocando assim o isqueiro, a chama, né, na pontinha do tecido. E assim a gente evita que o tecido se rasgue, desfie, faz realmente uma selagem em toda essa beirada aqui, ó, tá vendo? Vai selando o tecido para ele não estragar. Terminada toda a parte de costura, agora tem que colocar o botão imantado. O botão é colocado no centro do bolso, então eu dobro aqui no meio e marco direitinho o centro, ali eu vou encaixar o botão imantado. O botão tem uma plaquinha com duas aberturinhas. Essas aberturinhas a gente tem que abrir para passar os pezinhos do botão. Então, eu risquei com uma caneta, marquei bem. Estou abrindo com essa ferramenta que é um abridor de casa, mas você pode usar também a tesoura para fazer essa abertura, tá? Coloca a plaquinha ali e vem com o botão, olha, os dois pezinhos do botão vão passar justamente nessa abertura que eu fiz. Aí eu coloco a plaquinha e com uma tesoura, pode ser outra ferramenta que você queira, eu uso a tesoura. Eu vou dobrar para o lado externo, sempre para fora e nunca para dentro, tá? Dobra esses pezinhos do botão. Reforça bem para ficar bem assentado. E na mesma direção eu vou colocar o outro botão. Um fica no bolso e o outro fica no forro. E repete o mesmo procedimento, risca direitinho ali a marcação da plaquinha, corta com o abridor de casas ou com uma tesoura ou estilete e aplica o botão do outro lado. Confere se está na posição certinha, se está abrindo e fechando corretamente. E agora eu vou colocar uma etiquetinha de couro aqui em cima do botão. Essa etiqueta facilita na hora de abrir e fechar, porque o botão tem muita pressão. A etiqueta dá firmeza. Coloco primeiro um pouquinho de cola e depois costuro. Olha como fica bonito o forro depois de pronto. Agora eu vou virar pelo avesso e colocar na bolsa. Para colocar na bolsa, precisa estar o lado do avesso em contato com a bolsa e o lado direito é que fica visível aqui no centro. Encaixa bem o forro, distribui e aí tem que alfinetar. Vai alfinetando ele antes de começar a fazer a costura. Depois de colocar os alfinetes, é bom abrir e fechar o zíper para ver se tá tudo em ordem, tá? Então, faz esse teste. Abre e fecha o zíper, verifica se tá tudo correndo perfeitamente antes de começar a costura. Essa costura tem que ser feita na mão, não tem como colocar na máquina. Você precisa com agulha de mão e passando com o fio da mesma cor, usei uma linha da mesma cor da bolsa e vai passando a costura por dentro e por fora, escondendo os pontos na trama do crochê e fazendo essa costura. Essa parte não tem jeito, tá? Essa tem que ser manual. Hora de colocar a etiqueta. Ela tá brilhando tanto que ela tá refletindo o próprio celular aqui, ó. Esse vermelhinho que você tá vendo é o próprio celular, ó lá, a câmera. Então eu vou virar ela um pouquinho pra lá, assim, ó. Pra você ver, ó. Tá aqui, ó. Andréa Almeida, crochê designer. É a etiqueta da minha marca. E a cliente quer que coloque assim, ó. Ela escolheu o modelo da etiqueta, tá? Eu dei a ela a opção de escolher, ela escolheu essa etiqueta e ela quer que coloque aqui, né? Na hora de colocar a etiqueta, você tem que prestar atenção. Se a sua cliente for destra, ela vai puxar assim o zíper. Ela vem com a mão esquerda segurando o zíper e com a mão direita ela vai abrir, não é? Normalmente é assim. Então, eu preciso que
a etiqueta fique em que posição? Ó, aqui tá do lado do corpo da pessoa. A etiqueta tem que estar aqui, ó, desse outro lado. É um detalhe? É um detalhe. Mas pensa que a pessoa vai andar sempre com esse lado aqui para fora, ó. Esse lado vai estar aqui, ó, no corpo, vai estar para lá. Aqui é o que vai estar encostado no corpo. E ela vai puxar por aqui. Tá? Então, presta atenção nesse detalhe. Simule aí você abrindo a bolsa e ver qual lado que fica melhor, né? Se a sua cliente for destra, se ela for canhota, talvez ela use de uma outra forma, tá? Então, vou colocar aqui agora a etiqueta mais ou menos aonde ela pediu, na direção do meinho aqui, e mais ou menos nessa altura. Vou pegar linha. Dobrar no meio, para ela ficar dupla. Vou pegar a agulha. Um passadorzinho para facilitar, né? E vou passar o fio na agulha. Olha quanta ferramenta bacana para ajudar a gente, né? Agora eu vou dobrar novamente, porque assim eu fico com 4 fios, tá? Percebeu que eu tô com 4 fios? Eu vou tirar a bolsa aqui um pouco para visualizar melhor, ó. 4 fios. A etiqueta traz esta valorização para a peça. Como fica bonita, né? Agora eu vou fazer um chaveirinho de coração para colocar lá na pontinha do puxador do zíper. Fiz um laço mágico, subi 2 correntinhas. Então eu vou fazer 3 pontos altos duplos seguidos. Fiz 3 pontos altos duplos, agora 3 pontos altos simples. Chegando assim à metade do coração. Agora eu faço uma correntinha e vou repetir os pontos do outro lado, só que do outro lado a sequência é invertida. Primeiro, 3 pontos altos simples, depois 3 pontos altos duplos. E para finalizar, uma correntinha e um ponto baixo. Puxa com força o fio do início do trabalho para fechar o círculo mágico, corta o fio, o coração está pronto. Agora eu vou amarrar um mosquetão nesse coração. O próprio fio, o fio do início e do fim do trabalho, eu uso para amarrar. É uma argola retrátil, então eu vou dar um nozinho bem firme, verificar se ficou seguro, se está seguro o suficiente. Depois é só arrematar a ponta dos fios, escondendo entre os pontos de crochê. Corta o excesso de fio. Agora é só colocar a argolinha retrátil aqui na pontinha do zíper. Assim, quando for abrir e fechar a bolsa, é só segurar no coraçãozinho, né? No chaveiro. Isso vai dar mais firmeza e estabilidade na abertura e fechamento da bolsa. Agora eu vou colocar as argolas na lateral da bolsa. Essas argolas servem para colocar as alças da bolsa. Eu já mostrei isso no vídeo da confecção da bolsa. Só que para colocar o forro eu tive que remover. Então só vou colocar aqui, colocar as alças e já está finalizado. Depois de colocar uma argola em cada lado da bolsa, é só conectar as alças, tanto a alça de couro quanto a alça de corrente. A bolsa Bia traz as 2 opções de alça. E assim eu encerro esta videoaula. Espero que eu tenha conseguido passar os conhecimentos e que você consiga fazer o forro da sua bolsa, seja ele com máquina ou à mão.